A palavra de Deus diz que, lá em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por que passou a todos os homens? Porque todos pecaram. Adão pecou. Nós temos a natureza pecadora por causa de Adão. Mas nós não somos pecador, a culpa é de Adão não. A culpa é nossa, porque nós pecamos voluntariamente. Escuta uma coisa, deixa eu lhe ensinar uma coisa aqui. Nós somos tentados a pecar. Nós não somos compelidos a pecar. Nós não somos obrigados nem forçados a pecar. Somos tentados. Nós pecamos por voluntariedade. Nós pecamos por decisão. Adão pecou. Como ele foi o primeiro ser humano criado por Deus, a natureza dele foi corrompida e nós herdamos essa natureza corrompida. Mas a culpa do nosso pecado não é Adão, é nossa. O pecado é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Romanos 14,12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E cada um será julgado pelas suas obras. Não é pela obra de Adão, é pela nossa. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e decisões diante das consequências e escolhas que nós vamos sofrer pelas escolhas. Então, o que é o pecado? A gente sabe que Deus criou o homem, a raça humana, perfeita. Disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Quando Deus ele diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, aprenda uma coisa, não está se referindo à aparência física, imagem e semelhança. Não, Deus é como eu, tem um braço, tem outro, tem cabeça. Não, Deus é um ser espiritual, não tem forma. Deus tomou a forma na pessoa de Jesus, mas Deus é espírito, não tem forma. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso fala do caráter, na moral, na santidade, na bondade, na perfeição, no amor e na proporção para o bem. O homem era voltado para o bem, o homem era perfeito, o homem era amor, o homem era verdade, o homem era luz. Deus fez o homem assim, com essas características. Deus não fez o homem com a característica do diabo. O diabo fez o homem tentar, o homem pecou contra Deus por escolha. A partir daí o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus e adquiriu no seu caráter, no seu interior, adquiriu o caráter maligno de Satanás. Deu para entender? Então quando Deus diz que o homem foi criado de imagem e semelhança, está falando nesse sentido. Porém, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu essa imagem, o homem perdeu essa semelhança, o homem perdeu essa característica que recebeu do seu Criador, Deus. Pois o homem foi criado bom, foi criado perfeito, foi criado em santidade, foi criado em amor, para viver o bem. O homem não tinha malícia, não tinha maldade. O homem perdeu essa característica de Deus, a imagem e semelhança, quando ele pecou. Ele agora recebeu a característica do diabo, maligno, perverso, fingido, falso, mentiroso, propenso para o mal. Tudo isso fala da característica que Satanás empregou na humanidade, quando a humanidade escolheu pecar contra Deus, o seu Criador. Nós, não é? Os dois primeiros seres humanos que Deus criou para que deles fosse habitada toda a terra, eles violaram uma das ordens diretas de Deus, induzido por Satanás. Satanás induziu ele, não forçou. Satanás tentou eles, não obrigou. A gente tem que entender isso. Nós somos tentados, mas não compelidos a pecar. Nós pecamos por voluntariedade, escolha nossa. Ah, mas nós estamos numa matéria corrompida, mas temos consciência do certo e do errado. Porque o homem não perdeu isso. Por isso que muitos se escondem para se prostituir, para enganar a mulher. Por isso que muitos roubam escondido, porque tem a noção, tem a consciência de que isso é errado. Tanto é
uma prova que o homem tem consciência do que é errado, que todo ato errado que o homem faz escondido. Por quê? Porque ele tem a consciência de que isso é errado. Então o homem pecou, não porque foi forçado e obrigado, mas porque ele escolheu. Foi o que aconteceu com Adão e Eva quando foram expulsos do paraíso. Eles resolveram obedecer, eles escolheram obedecer a voz do maligno e não a de Deus. Deus falou para ele dando uma orientação, vem o diabo agora e fala dando outra. A partir daí, o homem ignora a direção de Deus e aceita do diabo e transgredindo a ordem direta de Deus, não dando ouvido à palavra de Deus. Aí constitui-se o pecado. Vamos aprender o que é pecado. Nós estamos aqui para aprender o que é pecado. O pecado ele constitui-se quando nós não damos ouvido à voz de Deus e andamos contrário à voz de Deus. Então o diabo ele tentou o homem. Esse ser maligno continua até hoje tentando a humanidade, os homens, a violarem e a desobedecerem às ordens diretas de Deus. O que é que o diabo faz? Prostituição, idolatria, feitiçaria, aprovando leis que são abomináveis. Tudo isso o diabo influencia os homens a fazer e a viverem para violarem as ordens diretas de Deus, que estabeleceu para a sua criatura. Deus é Senhor, Deus ordena. E o homem, se não cumprir, ele vai viver transgredindo a lei de Deus. Mas Deus não deixou o homem inocente. Deus advertiu o homem que ele ia sofrer consequência se ele desobedecesse e violasse as ordenanças de Deus. O homem, tomando essa consciência, escolheu desobedecer e sofreu as consequências. É o que vai acontecer com essa humanidade. Está vivendo, está tudo bem, está muito legal, desobedecendo as ordenanças diretas de Deus, não vivendo os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade viver. Hoje os princípios de Deus é deturpado pelo mundo, pela igreja, pelas religiões. Os princípios que Deus estabeleceu para o homem viver, como princípios morais, princípios cívicos, princípios religiosos, princípios espirituais, tudo isso hoje é deturpado. Principalmente no meio da igreja hoje. Há uma banalização, há uma deturpação dos princípios de Deus, aonde os homens estão desprezando a palavra e vivendo o que entendem que é correto. Vem consequência, irmão. O que é pecado? Pecado é não dar ouvido, é não seguir, é não se conduzir, é não andar na direção de Deus. Então, o diabo até hoje ele tem tentado a humanidade. Ele continua tentando a humanidade a desobedecer contra Deus. Hoje em dia tudo é feito contrário à palavra. A maior investida de Satanás na humanidade é com a mentira. Para o homem não dar ouvido à verdade, que é a palavra de Deus. Para o homem não dar ouvido à voz da palavra de Deus, a Bíblia. Para o homem não se interessar por a palavra. Infelizmente, muitas igrejas já tiraram a palavra do púlpito. Tem só a Bíblia lá, mas a palavra não está sendo ministrada. Estão criando outras coisas dentro da igreja. Estão alimentando o povo com outras coisas. Não com a instrução da palavra. Então essa é a maior investida do diabo. Levar a humanidade para ignorar a palavra de Deus. Você acha que o diabo tem levantado essas milhares de religiões criando doutrinas em vão, é? São caminhos que levam para o inferno, que levam o povo a desprezar a palavra de Deus. Será que é fácil a gente ministrar a verdade do Evangelho para uma pessoa que está com a sua mente cauterizada dos ensinos doutrinários da sociedade Torre de Vigia? Será que é fácil a gente pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho, a verdade que liberta para as pessoas que estão com a sua mente cauterizada dentro do sistema doutrinário romano, do sistema doutrinário espírita, do sistema doutrinário mórmon, do sistema doutrinário budista, do sistema doutrinário muçulmano, islamismo? Será que é fácil a gente levar o Evangelho para as pessoas que estão dentro do entendimento do seu coração, da sua filosofia, do seu conceito? Vão resistir à palavra. E o diabo trabalha nesses corações, endurecendo
para que não dê ouvido à palavra, como disse Jesus, para que não se salvem. Porque o único meio de salvação não é estar dentro de uma igreja, é estar na palavra, é conhecer a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. Esse é o único meio de salvação. Foi o que Jesus disse lá em Lucas 8:12, que o diabo tira a palavra do coração das pessoas que ouvem, para que as pessoas não se salvem crendo na palavra. Tem que crer na palavra. Não é crer na religiosidade. Não é estar dentro de igreja. É estar na palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra, e não vivendo mandamentos, exercícios, rituais religiosos, cerimoniais. Então a humanidade, ela até hoje, o diabo vive tentando ela, conduzindo ela a desprezarem a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9, 10 e 11, dá uma lidinha lá, que não tem capítulo, João diz assim: se alguém vem até vós e não vos traz a doutrina de Cristo, não recebam, porque esse não tem a Deus. Meu amigo, escuta uma coisa. É muito sério o que eu estou falando aqui para você. Se você está sendo ensinado dentro de um local, dentro de uma religião, por um homem, seja ele qual for o líder, se não for a doutrina de Cristo, Deus não está presente. Deus não está presente. Porque Jesus disse que estaria presente aonde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome. Jesus não falou que estaria presente dentro de igreja. Jesus não falou que o local para ele se manifestar, estar presente, era dentro de igreja. Ele falou, aonde estiver 2 ou 3, pode ser em qualquer lugar, na igreja, na praça, na rua, em casa, Jesus está conosco. Quando a gente estiver com ele, na palavra dele, ele está conosco. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está falando, seguindo a minha palavra, a minha instrução, a minha doutrina, submetendo-se a mim como Senhor. E o homem só pode se submeter a Deus como Senhor se guardar a palavra dele. Foi o que Jesus disse lá em Lucas 6,46. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Quer ver? Deixa eu conferir. Estar submetendo-se, estar vivendo em Cristo, seguindo a Ele como Senhor, é estar guardando a sua palavra, meu amigo. Não é estar vivendo esse oba-oba aí que as pessoas estão vivendo dentro desse formalismo religioso. Eu combato muito isso, porque isso tem sido uma maldição, não é? Vem sendo uma maldição, onde as pessoas estão cauterizadas e vivendo, praticando religiosidade dentro de sistema religioso. E não é essa a vida que Deus ele nos chama a viver. Não é uma vida religiosa. Não é uma vida devota à igreja, à religião, o sistema, aos homens. É uma vida devota praticando a palavra. Jesus diz assim lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei quem será semelhante. A quem é semelhante? Então, meu amigo, não adianta você estar dentro de um movimento religioso, dentro de uma religião, vivendo e gritando que Deus é poderoso, que Deus é o Senhor, que Deus é tremendo, que Deus é todo-poderoso. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que vivamos a palavra dele. A gente só pode ter Jesus como Senhor quando a gente se submete à palavra dele. Foi o que ele disse aqui. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês estão mais voltados para obedecer aos homens a mais do que a Deus. Então, o que é pecado? Pecado é o homem não andar na direção da palavra de Deus. Eu estou falando hoje aqui para você, trazendo essa instrução sobre o que é pecado. Eu quero ser breve para poder entrar em outro assunto. Então, a palavra de Deus nos ensina isso. O pecado entrou no mundo através do primeiro homem que Deus criou, Adão, que tinha a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não fala de caráter, não fala de aparência. Aprendam isso, meu irmão. Imagem e semelhança não fala de aparência, fala de caráter, de interior. Porque quando Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, ele não estava se referindo a uma imagem física, a semelhança física.
Ele estava se referindo ao caráter, à moral, à dignidade, à santidade, à perfeição, o amor, a proporção para o bem. O homem, quando peca contra Deus, ele perde esse caráter, ele perde essa perfeição, ele perde essa imagem e semelhança que Deus estabeleceu no seu íntegro, no seu interior. E agora o homem recebe o caráter de Satanás, maligno, perverso, mentiroso, propenso ao mal, porque agora o homem pecou contra Deus. O diabo, recebendo a característica de Satanás, sofrendo a punição que Deus advertiu o homem que ele ia sofrer, e agora entrando a juízo, porque Deus, ele é o juiz justo. O diabo pecou contra Deus lá no céu. Deus o expulsou do céu e o condenou. Já está condenado. Para Satanás não há salvação. Para os demônios, anjos caídos, não há mais salvação. Não há remissão de pecado. Eles vão sofrer a consequência do pecado. O diabo ainda está na terra atuando com a permissão de Deus. Mas ele já está sentenciado ao lago de fogo. A segunda morte. A separação eterna. O diabo já está sentenciado. Mas para os homens, para a humanidade, Deus não passou a mão no pecado do homem, não. Deus não vai fechar os olhos para o pecado da humanidade, não. Deus não vai ignorar o meu pecado, não. Se eu não me arrepender, se eu não me converter a Cristo, se eu não buscar a remissão dos meus pecados em Jesus, eu posso viver o que for, eu posso fazer o que for. Eu estou dentro do juízo de Deus, e quando eu partir deste mundo, a minha alma vai sofrer a consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, nós devemos entender isso. Deus não passou o pecado a mão no pecado da humanidade. O que Deus fez foi proporcionar um meio de salvação, executando, elaborando e manifestando na execução esse plano de salvação para remir o pecado da humanidade. Através de Jesus, que nós conhecemos essa manifestação do amor de Deus, através de Jesus, para perdoar o homem e livrar o homem da sua condenação, da sua culpa. Para o homem, Deus ofereceu uma oportunidade pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, pela nossa vida. Deus, ele nos dá a oportunidade em Cristo, mas se eu e você não receber e não aceitar, desprezar, ignorar esse amor de Deus, essa graça salvadora, esse favor imerecido de Deus, se nós não receber enquanto é tempo e desprezar, não tem para onde correr. Vamos sofrer o juízo eterno de Deus, e o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não receberam a misericórdia de Deus. Precisamos entender isso. O pecado só há uma solução para o homem ser livre da consequência dele. Jesus. Jesus.